Ok. Olá, meu nome é Jerusa Arruda, eu vou trabalhar com vocês um conteúdo vinculado à disciplina Mediação, Conciliação e Arbitragem. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto da Conciliação. Uma questão que a gente tem que estabelecer aqui inicialmente é o que é a conciliação, para que a gente possa entender a referência inicial que a gente tem para esse instituto. Então, a primeira questão que nós temos que reportar é a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ele fala sobre o princípio do acesso à justiça. Então, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35, assegura o direito não apenas formal aos órgãos do judiciário, mas sim ao acesso qualificado que propicia aos indivíduos o acesso à ordem jurídica justa. A importância com relação a esse princípio que norteia o acesso à justiça é a garantia constitucional de que toda pessoa que tem algum tipo de conflito, alguma necessidade, deverá ter o acesso à busca para a solução dos seus conflitos. Então, esse princípio ele é norteador do que nós vamos ter mais à frente, principalmente com a reformulação do novo Código de Processo Civil, relacionado às diversas formas de resolução de conflitos. Então, primeira referência, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o princípio do acesso à justiça. Dentro desse processo, nós vamos falar agora para vocês sobre os principais métodos de solução de conflitos utilizados no Brasil. Nós temos, por exemplo, a negociação, que é um processo autocompositivo, onde as partes discordantes dialogam sem a intervenção de um terceiro, onde o propósito é resolver o conflito de forma conjunta. Ou seja, as próprias partes, sem nenhuma outra pessoa, elas conseguem abrir um diálogo no sentido de negociar e chegar ao acordo. Um exemplo, vamos supor que você tenha alugue um imóvel a alguém, por algum motivo essa pessoa não está pagando em dia, honrando a mensalidade do aluguel. Você procura esta pessoa, procura saber o que está acontecendo e ela diz para você, por exemplo, que acabou de ficar sem emprego. Então, que tem uma pessoa doente na família e tal. Então, vocês começam um diálogo, estabelecem um novo prazo de pagamento, uma nova data de pagamento. Ou seja, as partes, elas não precisam de um terceiro para negociar. Então, elas, abrindo um processo de diálogo, elas podem, inclusive, chegar a um consenso e resolver a questão. Então, a primeira forma na gestão de conflitos que nós temos é o processo da negociação. Então, essa gestão de conflitos, ela pode tomar algumas variantes dentro desse processo de negociação. Quais são os modelos? Você pode ter uma negociação por colaboração. Então, o resultado que a gente tem é o chamado de ganha-ganha, ou seja, todos saem ganhando dentro desse processo. Um outro modelo de negociação é o chamado de modelo de acomodação. É um sistema perde-ganha. Então, você vai ter alguém que vai perder alguma coisa e alguém que vai ganhar. Uma outra forma de negociação chamada de disputa. Existe o ganha-perde. Então, existe aquele que vai ganhar, aquele que vai perder. Existe o processo de inação, onde todos perdem. Então, esse aqui é um processo em última hipótese. Então, a negociação ela pode ter esse sistema de ganha-ganha, de perde-perde, de ganha-perde ou de perde-perde, onde ninguém está ganhando. E existe a gestão dos conflitos por negociação, chamada de compromisso. Então, aplica-se quando nenhum dos modelos já citados pode ser utilizado. Isso significa o seguinte, o modelo de processo de negociação significa dizer que não há um terceiro. Então, as partes envolvidas elas vão procurar, elas vão tentar um acordo. Então, elas podem ser por colaboração, por acomodação, por disputa, por inação. Não funcionou? Então, se tenta um novo processo. O exercício é chamado de negociação por compromisso. Então, aplica-se quando é frustrado qualquer uma das anteriores formas de gestão de conflitos na negociação aqui referidas. Então, além da negociação, uma outra forma de resolução de conflitos, e aí nós vimos isso no módulo 1 do ciclo de treinamento, na nossa disciplina, que é a mediação. O que é a mediação? A mediação é um método autocompositivo de resolução de conflitos, onde o terceiro, ou seja, o mediador,
não interessado na relação processual, auxilia e clarifica demandas prévias ou decorrentes da negociação, a fim de que se chegue a um acordo. Então, nós temos uma referência do novo Código de Processo Civil, que é o artigo 11, que se fala sobre quem pode exercer o papel de mediador judicial. Então, eu indico a leitura dos seguintes artigos do novo Código de Processo Civil para entender a questão. Artigo 11, artigo 9, artigos 5º, 6º, 7 e 8, todos do novo Código de Processo Civil. Então, nessa ordem, artigos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do novo Código de Processo Civil, que vão falar sobre a questão do mediador, inclusive do mediador extrajudicial. Além da negociação, da mediação, nós temos o Instituto da Arbitragem, há uma lei, a Lei 9307 do ano de 1996. Essa, no caso que a arbitragem é um método heterocompositivo, né? Então, a diferença que a gente tem que fazer, os métodos eles se classificam em autocompositivos ou heterocompositivos. Os autocompositivos, há a participação do terceiro, no entanto, as partes é que vão decidir de forma autônoma. A diferença é que na mediação, o mediador ele não intervém no processo, ele não sugere, e na conciliação, o conciliador ele pode sugerir. No entanto, nem o mediador, nem o conciliador, eles decidem pelas partes. Então, são chamados de métodos autocompositivos, ou seja, as próprias partes é que vão chegar ou não a um acordo. Já a arbitragem, ela é chamada de método heterocompositivo, ou seja, o terceiro, ou seja, o árbitro, ele poderá decidir pelas partes, através de uma sentença arbitral ou de laudo arbitral. Eu remeto os senhores à leitura de dois artigos do Código Civil, o artigo 851 e 852. Esses dois artigos, eles falam sobre o compromisso judicial ou extrajudicial na solução de conflitos. Artigos, repito, 851 e 852 do Código Civil. O árbitro, ele pode, portanto, decidir pelas partes, através do que eu referi aqui da sentença arbitral. Essa sentença arbitral, ela, quanto à sua natureza, se classifica enquanto título executivo extrajudicial. CPC, artigo 515, inciso 7º. Portanto, o árbitro pode decidir pelas partes. A decisão é chamada de laudo arbitral ou sentença arbitral. A referência legal está no artigo 511, inciso 7 do novo Código de Processo Civil, que fala sobre o título executivo extrajudicial. E este laudo ele não carece de homologação pelo juiz. Onde está isso a referência? Artigo 516, inciso 3º do Código de Processo Civil. Então, além da negociação, da mediação e da arbitragem, né, sendo que a mediação e a negociação são métodos autocompositivos, a arbitragem é um método heterocompositivo, nós temos agora sim o centro da nossa discussão, que é o Instituto da Conciliação. Então, o que é a conciliação dentro desse conjunto de instrumentos de resolução de conflitos? A conciliação é um método autocompositivo de solução de conflitos, onde o terceiro, o conciliador, pode adotar uma posição mais ativa do que o mediador, porém, de forma neutra e imparcial em relação aos conflitos. Essa é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Então, existem algumas referências históricas para que a gente possa entender a conciliação no nosso sistema jurídico brasileiro. Vou só fazer algumas referências aqui para a gente entender isso desde a primeira Constituição no Brasil, que é de 1824. Então, as referências históricas sobre o Instituto da Conciliação datam desta época. Então, a Constituição de 1924, ela traz referência com relação ao Instituto da Conciliação no Brasil. O Decreto 737, artigo 23 de 1850, o Decreto 359, no ano de 1890, a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943,
o Código de Processo Civil de 1973, a Lei 9099 de 95, que trata sobre os juizados especiais do ano de 1975, são algumas das referências legais que tratam sobre o Instituto da Conciliação e o novo Código de Processo Civil. Então, a conciliação ela é um instituto autocompositivo, onde o conciliador, repito, de forma imparcial, tem mais autonomia, porque ele pode propor às partes algumas saídas, mas ele não decide pelas partes. Diferente do que ocorre na mediação, o mediador não tem essa autonomia. Então, quais são os princípios que norteiam a conciliação? Os princípios são a confidencialidade, a decisão informada, a independência e a autonomia das partes, o respeito à ordem pública e às leis vigentes, o empoderamento e a validação. Isso significa o seguinte: um princípio que norteia a conciliação relacionado com a confidencialidade é o sigilo. Então, o conciliador deve deixar claro para as partes que tudo que será tratado na audiência de conciliação ficará ali. Então, é garantir o sigilo às partes de todo o processo de discussão que esteja ali. A decisão informada significa dizer o seguinte: o conciliador ele tem o dever de informar as partes de todo o procedimento, desde a abertura até o desdobramento de um possível acordo que possa ocorrer ali. A independência e a autonomia das partes. O conciliador não decide por elas. Então, cabe às partes decidir ou não se vão fazer um acordo, ou seja, é importante que elas se sintam tranquilas em saber que a decisão delas será respeitada. Um outro princípio, nós falamos a respeito à ordem pública e às leis vigentes. Nenhum acordo pode ser feito e vai de desencontro aos preceitos legais. Por exemplo, uma mãe não poderia abrir mão do direito do filho aos alimentos. Por quê? É o direito imprescritível e irrenunciável. Então, nenhum tipo de acordo que vá de encontro ao que diz a ordem pública e as leis vigentes fatalmente não será homologado. E o outro princípio é a questão do empoderamento. Ou seja, as partes, elas se sentem mais à vontade para decidir e elas próprias chegarem a esse caminho. O conciliador simplesmente vai contribuir para que eles consigam afinar esse diálogo e que isso reverbere num acordo. E por fim, a validação. É importante que a decisão que seja tomada ali, ela será convalidada. No ano de 2010, a resolução número 125 do Conselho Nacional de Justiça, ela antecede o Código de Processo Civil com relação a essas questões dos princípios norteadores aqui referidos. Então, a resolução 125 do ano de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, antes do novo CPC, antes de 2025, esta resolução ela era, portanto, a maior referência formal sobre o Instituto da Conciliação no Brasil, no que diz respeito aos métodos alternativos de solução de conflitos. Então, antes do advento do Código de 2015, uma referência com relação a esses institutos é justamente a resolução número 125 do Conselho Nacional de Justiça de 2010. Então, os princípios aqui citados e outros princípios, então esses princípios de mais garantias estão regulados, portanto, no anexo 3 da resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, no Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e reforçados no artigo 166 do novo Código de Processo Civil. Portanto, o Código de Processo Civil de 2015 resgata esses princípios e os coloca como referência a partir do artigo 166. Vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença entre conciliador, mediador e árbitro. Então, os conciliadores e os mediadores são terceiros que atuam tentando contribuir para um processo de acordo das partes em conflito, só que eles não decidem pelo terceiro, pelas partes, a diferente do que ocorre com o juiz e com
o árbitro estão dentro do processo chamado de heterocomposição. Tanto o árbitro quanto o juiz, eles, portanto, podem decidir entre as partes. A conciliação, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Nós temos a conciliação judicial, né, a conciliação judicial, prevista no Código de Processo Civil. Essa conciliação era determinada pela Justiça e apenas pode atuar como conciliador judicial aquele que for capacitado por cursos credenciados. Então, a conciliação judicial, ela tem uma previsão legal. No entanto, só poderá atuar como conciliador judicial aquele que fizer um curso de formação para este fim, for certificado e se inscrever no CNJ. E existe o conciliador extrajudicial. O conciliador extrajudicial é determinado pela Justiça ou escolhido pelas partes. Então, o conciliador, nós podemos ter tanto a conciliação judicial, né, quanto a conciliação extrajudicial. Na conciliação extrajudicial, qualquer pessoa que tenha confiança das partes poderá exercer esse papel de conciliador. Então, fique claro que o conciliador judicial e o conciliador extrajudicial. O conciliador judicial é aquela pessoa credenciada mediante a feitura de um curso e que tem um registro junto ao CNJ. O conciliador extrajudicial é qualquer pessoa que seja de confiança das partes. Já com relação ao mediador, tem uma referência no artigo 3º do novo Código de Processo Civil. O mediador tanto pode ser judicial quanto extrajudicial. Mediador judicial é aquele determinado pela Justiça. Ele não decide pelas partes, só aqueles que possuem uma formação acadêmica e uma capacitação mediante curso devidamente credenciado. O mediador extrajudicial é aquele determinado pela Justiça ou escolhido pelas partes, e ele não decide pelas partes, como dissemos aqui no início. Já o árbitro, ele é uma pessoa escolhida pelas partes, ele tem uma participação ativa no poder de decisão, ele deve ser uma pessoa que conheça da matéria. Por exemplo, se há diz respeito a algo da engenharia civil, tem que ser um engenheiro civil. Se há alguma coisa da área médica, tem que ser um médico. Ou seja, o árbitro, para que ele possa decidir com conhecimento de causa, ele é aquela pessoa que tem, para poder ter uma participação ativa, ele tenha know-how para poder tratar da matéria. Então, o que trata sobre o Instituto da Arbitragem é uma lei de 1996, que é a lei 9307. E a decisão do árbitro se compõe como um título executivo extrajudicial. A conciliação, no novo CPC, os princípios, como dissemos aqui, estão no artigo 166. São eles, reverberando o que já falou o Conselho Nacional de Justiça e que dissemos aqui anteriormente. Quais são os princípios no novo Código de Processo Civil que tratam da conciliação? Artigo 166. Primeiro princípio, a independência. O que é a independência? Enquanto princípio que norteia a conciliação no novo modelo processual brasileiro. A independência visa garantir a liberdade de atuação do conciliador. Então, muito embora o conciliador ele não decida pelas partes, ele deve agir de forma independente. Segundo, a imparcialidade. O princípio da imparcialidade é um reflexo do princípio da imparcialidade previsto na Constituição Federal, né? E um outro princípio, além da independência e da imparcialidade, é o princípio da autonomia da vontade. Isso tem uma referência com o artigo 168 do Código de Processo Civil e também é um dos requisitos da petição inicial, artigo 319, inciso 8º. O outro princípio que norteia a conciliação é o artigo que está previsto no artigo 166, parágrafo 1º, quando a gente fala da confidencialidade, e referimos aqui, trata-se do direito ao sigilo. O outro princípio que norteia o processo de conciliação é a oralidade e depois a informalidade, porque a ideia é que seja um processo rápido, né, que propicie uma margem de segurança, mas que todo o processo mínimo se dá na forma oral. A informalidade significa dizer que
cabe ao conciliador buscar, dentro desse processo de conciliação, uma empatia, um espelhamento, uma confiança entre as partes. Ou seja, as partes precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir à vontade e seguras para poder fazer um processo legítimo, né, e que leve a um acordo que seja importante, que seja interessante para ambos. E um outro princípio é o princípio chamada decisão informada, ou seja, compete ao conciliador expor de forma clara às partes o resultado obtido, bem como que cada uma se dispôs a fazer, evitando desentendimentos futuros. Ou seja, chegado a um acordo, deve ficar bem claro para as partes o desdobramento disto, né? Ou seja, as partes, ao assinar o termo de acordo, devem estar conscientes do que estão efetivamente acordando, para que não haja brecha ou dúvidas que levem, por exemplo, a um retorno e a não cumprimento do acordo ali estabelecido. Quais são outros dispositivos, além desses aqui citados, que dizem respeito ao processo de conciliação? Artigo 319, inciso 7º, que fala da petição inicial, no caso de haver já um processo. O artigo 334 do CPC, parágrafo 3º, que fala da citação do réu. O artigo 374, parágrafo 4º, inciso 1º, que fala da audiência de conciliação. Inclusive, essa audiência de conciliação, com base no que dispõe o artigo 7º, pode ser feita por meio eletrônico. Existem artigos específicos que falam em ações de família, como o artigo 694, 696. Então, entre conciliação, mediação e arbitragem, a gente tem que estabelecer que, no caso da mediação, da conciliação, são métodos autocompositivos, nem o mediador, nem o conciliador eles decidem pelas partes, o que não ocorre com o Instituto da Arbitragem, onde o árbitro decide pelas partes, é o chamado laudo arbitral. Então, dentro desse processo, nós vimos aqui que na conciliação ela pode existir tanto de forma processual quanto extraprocessual. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Então, a conciliação ela pode ser pré-processual, extraprocessual e processual. Vamos ver cada uma dessas situações aqui ou fases. O que é uma conciliação na fase pré-processual? Em que isso consiste? A conciliação pré-processual consiste em acionamento judicial informal, via internet, centros judiciais ou outros meios disponíveis pelos tribunais, após o qual é determinada uma audiência prévia visando a não adjudicação da lide. Na conciliação pré-processual, portanto, não existe um processo judicial em curso, mas esta é realizada no âmbito do Poder Judiciário. É criado um setor de conciliação e pode ser feito pelo juiz ou pelo conciliador. Então, é o que se chama de etapa pré-processual. Nessa etapa pré-processual, quando é convocada as partes para a audiência de conciliação, a ideia de ser uma conciliação pré-processual é evitar que o processo siga. Então, como é que isso funciona? O Poder Judicial, o Poder Judiciário, via internet, centros judiciais ou outros meios disponibilizados pelos tribunais, eles determinam uma audiência prévia objetivando principalmente que as partes elas cheguem a um acordo e com isso evitar a adjudicação da lide, ou seja, a conciliação pré-processual é uma conciliação prévia que busca evitar o segmento do processo. Então, é por isso que é chamada a fase pré-processual, antes do processo. Existe também
a conciliação extraprocessual. Nesse caso, a conciliação extraprocessual, como o próprio nome diz, é fora do processo. Então, não existe processo. Vamos recapitular aqui. A conciliação pré-processual, existe um processo. Isso significa o seguinte: alguém entrou em contato com a justiça, fez uma petição, né? Então, antes de seguir para o juiz, antes de abrir a audiência inicial daquele referido processo, o juiz convoca uma audiência, chamada de audiência prévia, de conciliação, com o objetivo de resolver a demanda ali. Então, se chegar a um acordo, o processo é extinto e é homologada a decisão. É o que se chama de conciliação pré-processual. A conciliação pré-processual, portanto, ela ocorre no âmbito do Poder Judiciário. Já a conciliação extraprocessual, né, ela ocorre fora do Poder Judiciário e não existe um processo. Como é que isso se dá na prática? Então, se não existe um processo, o que significa dizer? A parte interessada faz uma reclamação. Vamos tomar como exemplo um núcleo de prática jurídica. A parte vai até o núcleo de prática jurídica, faz uma reclamação, expõe a sua reclamação, tomado a termo isso, é feita uma carta convite. Essa carta convite é um documento que vai convidar a outra parte a determinado dia vir para uma audiência, né? E nessa audiência é feita pelo conciliador, né? Esse conciliador ele não precisa ter uma formação, né? Não é um conciliador judicial, é um conciliador extrajudicial. Se a parte que for chamada através de uma carta convite for até a audiência, é feito um processo de discussões para tentar chegar a um acordo. Chegando a um acordo, é tomado a termo. Em algumas situações, esse acordo não precisa nem ser homologado pela justiça, não há uma necessidade. Por exemplo, vamos supor que alguém tenha passado um cheque para você, esse cheque ficou sem fundos, você procura um núcleo de prática jurídica, dizendo que pretende receber esse valor, é feita uma carta convite para a pessoa comparece, e no processo de discussão chega ao seguinte acordo: olha, eu te pago, basta que você pague para mim que você está me devendo, não quero nem saber de juros de nada, faz um acordo, toma a termo, marca uma data, faz a transferência bancária e resolveu, não precisa homologar absolutamente nada, né? Caso a pessoa queira homologar na justiça, é uma outra questão. Então, a conciliação extraprocessual, não existe acordo, ela é feita fora do Poder Judiciário e esse acordo pode ou não ser homologado. E, por fim, se enviada a carta convite e a outra parte não comparecer, aquela pessoa que apresentou a reclamação pode solicitar uma certidão do não comparecimento da parte. Isso é um documento que ela pode guardar, caso ela tenha interesse de mais à frente entrar com algum tipo de processo. Então, além da conciliação pré-processual, ou seja, aquela que é feita no Poder Judiciário, que é uma fase que antecede um processo, além da conciliação extraprocessual, pode ocorrer a conciliação processual ou judicial. Essa conciliação, ela ocorre concomitante à existência de um processo. Neste caso, ela é conduzida pelo juiz ou um conciliador designado pelo juiz, e nesse caso ela requer a homologação. Portanto, em resumo, para que a gente vá finalizando a nossa aula de hoje, o que a gente tem que ter em mente aqui: na sociedade existem diversos tipos de conflitos, né, que esses conflitos eles podem ser resolvidos pela própria parte ou podem ser resolvidos com a ajuda de um terceiro. Então, nós falamos aqui da negociação,
onde as partes, sem a intervenção de nenhum terceiro, podem resolver seus próprios conflitos. E falando das formas alternativas de resolução de conflitos, dentre elas, a conciliação, a mediação e a arbitragem. A conciliação e a mediação são chamados de métodos autocompositivos de conflitos. Por quê? O terceiro, no caso do mediador ou conciliador, ele não decide pelas partes. No caso da arbitragem, o árbitro, ele decide pelas partes. Então é chamado de um método heterocompositivo. A conciliação, que é o objeto na nossa discussão nessa aula hoje, ela pode ser pré-processual, extraprocessual ou judicial. A conciliação pré-processual e processual, elas ocorrem no Poder Judiciário. Mas qual é a diferença básica entre a conciliação pré-processual e a conciliação processual? A conciliação pré-processual é uma pré-conciliação ou uma conciliação prévia convocada pelo juiz numa tentativa de resolver o conflito sem que o processo precise ter sequência. Não conseguiu? É feita a conciliação processual, ou seja, o processo ele inicia, ele tem andamento e a qualquer momento durante esse processo poderá haver algum tipo de acordo. Uma outra questão, além então, se não é o caso de uma conciliação pré-processual ou de uma conciliação processual, a conciliação ela pode ser também extraprocessual. Neste caso, ela ocorre fora do Poder Judiciário. Então, esse é um resumo do que a gente pode entender dentro desse processo. Até uma próxima aula.